Neja. Bom dia, meninas do YouTube, sejam bem-vindas. Começamos a nossa gravação hoje com a leitura de Isaías 51. É o texto base da nossa devocional. Hoje nós estamos na devocional de número 168. Então, 168/365. Temos aí pela frente, Keila, menos de 200 dias para terminar o nosso ano, terminar o nosso livro de devocional. E aí aqui é Isaías 51, os versículos de 12 a 16. Então, na minha Bíblia, a versão A Mensagem, a partir do versículo 12, o título é assim, ó. De que vocês têm medo? É o título que está aqui na minha Bíblia. De que vocês têm medo? Sou eu quem consola vocês. De que vocês têm medo? A quem temem? De homens e mulheres que logo estarão mortos? De algum pobre coitado que está destinado ao pó? Vocês se esqueceram de mim, o Eterno, o Deus que os fez, que expandiu os céus e fundou a terra? E aqui estão vocês, como aves trêmulas, diante do furor de um tirano, que pensa que é o dono do mundo. Mas o que virá desse furor? As vítimas serão libertadas antes que vocês se deem conta. Ninguém morrerá, nem mesmo passarão fome, pois eu sou o Eterno, o seu Deus, que agita os mares e atiça as ondas. Meu nome é Senhor dos exércitos de anjos. Eu os ensino a falar, palavra por palavra, e cuido pessoalmente de vocês. Mesmo enquanto estou expandindo os céus, assentado a terra em fundamento sólido e saudando Sião, bem-vindo, povo meu. Portanto, desperte, esfregue os olhos, de pé, Jerusalém. Você bebeu o cálice que o Eterno deu a você, a bebida forte de sua ira. Você bebeu até a última gota. Vacilou, cambaleou, desmoronou, e não havia ninguém disposto a levá-lo para casa. Nilva, está muito baixo? Aumenta o som aí no seu celular para ver se melhora. O som tá bom, meninas? Estão conseguindo escutar? Então tá bom. Veja se aí, tá, Nilva? Portanto, desperte, esfregue os olhos, de pé, Jerusalém. Você bebeu o cálice que o Eterno deu a você, a bebida forte de sua ira. Você bebeu até a última gota. Vacilou, cambaleou, desmoronou, e não havia ninguém disposto a levá-lo para casa. Ninguém entre seus amigos e filhos que a pegasse pela mão e a deitasse na cama. Você foi atingida por uma dose dupla de aflições. Será que alguém se importa? Ataques e agressões, fome e morte. Será que alguém virá consolar você? Seus filhos e filhas desmaiaram, espalhados pelas ruas como os lebres assustadas, dormindo na esperança de que passe o efeito da bebida, da ira do Eterno, do furor do seu Deus. Por isso, ouça, por favor, você que está com dor de cabeça, você que está curando a ressaca, que não veio do vinho, seu Senhor, o Eterno, tem algo a dizer. Seu Deus vai defender a causa do seu povo. Veja, tomei de volta a bebida que deixou você cambaleante. Chega de beber da jarra da minha ira. Ela foi passada aos que abusaram de você, aos que ordenaram: deite-se aqui, que nós vamos pisar em você. E você teve de ficar de cara no chão, como pó debaixo deles. Forte, né? Isaías 51. E a palavra é: de que vocês têm medo? Adjane, vamos orar, por favor? Vamos, bom dia. Senhor, obrigada pela tua palavra, que é boa, perfeita, meu Deus. Tua palavra é doce, Senhor. Tua palavra de consolo nos fortalece. Tua palavra é espada que penetra, Senhor, no mais íntimo do nosso coração. Deus, obrigada pela tua palavra.
Obrigada, Senhor amado, porque ela é nela, Senhor amado, que nós encontramos refúgio. E é nela, Senhor amado, onde tem as tuas promessas, cada uma delas, Senhor, é fiel e verdadeira sobre as nossas vidas. A tua promessa de salvação para aqueles que amamos, a tua palavra de cura para as nossas enfermidades ou para as nossas dores, ó Deus, de alma. A tua palavra, Senhor amado, que é consolo no dia do luto. A tua palavra, Pai amado, que é direção para aquelas que precisam de direção. A tua palavra que traz justiça para aquelas que precisam de justiça, Senhor, que tem uma causa que precisa, Senhor, da tua voz e da tua mão. Ah, Senhor, a tua palavra. Aumenta o nosso coração por ela, Senhor. Aumenta o nosso coração, a nossa paixão, o nosso amor pela tua presença. Nós estamos aqui, Senhor amado, 5:30 da manhã, todas as manhãs te buscando, porque para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Deus, não deixe que a gente levante pela manhã e seja algo vazio, algo, Senhor amado, sem propósito. Deus, que a gente levante todas as manhãs com o coração cheio de amor por ti, Senhor, porque a tua palavra diz que sem amor é como um barulho, Pai, vazio. E nós não queremos fazer um barulho vazio na nossa casa. Nós queremos fazer um barulho, Senhor amado, que tenha propósito, que tenha sentido, que faça sentido, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço por cada mulher que está agora, Senhor amado, nessa reunião, nessa mesa, nesse lugar, Pai, de encontro. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha com a tua presença poderosa, com a tua mão poderosa, Pai, com os teus anjos, e se faz presente na nossa vida, Pai. Transforma de dentro para fora, em nome de Jesus. Obrigada pela vida da Eneida, pela vida da pastora Leia, que tem tomado isso como um propósito de vida, como uma responsabilidade para si. A tua palavra diz que conformosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. E elas, Senhor amado, estão aqui anunciando as boas notícias do Senhor. Obrigada, Deus. Que a tua bênção e a tua colheita venha sobre elas, a sua descendência, em nome de Jesus. E sobre todas aquelas que estão aqui reunidas, com amor, com paixão, com propósito, em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo tão valioso. Amém. Obrigada, Dijane, muito obrigada. Hoje, 17 de junho, tenha esperança e mantenha a calma. E pela palavra, não tenha medo. Olha aí, 3 palavras hoje, né? Dani, pode fazer a leitura, por favor, Dani? Posso sim. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15. Tenha esperança e mantenha calma. Vivemos tempos de grandes conflitos, em que o mal parece estar se manifestando em todas as esferas da sociedade. No entanto, a palavra de Deus nos chama para ter esperança e manter a calma. Embora estejamos cercados por crises e rebeliões, o Senhor permanece soberano. Tudo que é abalado será removido, e o que está firmemente estabelecido em Deus permanecerá. Mesmo em meio ao caos, o Espírito de Deus está se movendo para trazer ordem e restauração. A vitória já foi decretada. Em Apocalipse, vemos o triunfo de Cristo sobre todas as forças do mal. Precisamos de uma escatologia de esperança, confiando que, apesar das trevas, o bem prevalecerá. As nações pertencem a Deus e a nossa missão é discipulá-las, levando justiça, paz e alegria. Quando enfrentamos situações de medo e incerteza, devemos lembrar quem Deus é. Ele está conosco, cobrindo-nos com a sombra da sua mão. O nosso
papel é profetizar sobre o caos e dar ordem à desordem. A promessa é que veremos o maior avivamento da história e, enquanto o mal se corrompe, a luz de Deus brilhará cada vez mais forte. Hoje, o convite para você é: profetize sobre o caos ao seu redor. Amém. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, Bom dia. bonitas. Tá frio aqui em Brasília, gente. Vocês não têm noção, não, bonitas. Acordar cedinho para vir aqui ler a Bíblia, ouvir a Deus é muito crente. Vocês são crentes demais, gente. Bom dia, bonita. Se a sua região não está frio, que bom. Se está calor, que ótimo. Se está frio igual aqui, ótimo, mais ainda. Eu quero começar só falando aqui o cenário que está atrás de mim, que é a respeito da nossa campanha do agasalho. Ai, gente, ontem eu acordei tão com frio, fiquei me lembrando, meu Deus, eu tenho que aquecer um monte de criancinha. Você não fica, não, querendo aquecer as criancinhas quando você fica deitada no quentinho? Meu coração fica muito preocupado com isso. Por causa disso, a gente está na nossa campanha desde o início de junho, arrecadando agasalho, roupa, sapato, brinquedo, comida, o que você conseguir aí na sua região para a gente poder aquecer o coração de quem precisa. Faz da maneira que você achar interessante. Nós nos reunimos, eu, Eneida, a Auri, a Mariana, a gente conversou, entre outras pautas, sobre a campanha. Depois a gente teve um tempo com a bispa para ela nos abençoar para esse movimento, e ela orou, intercedeu por cada uma de nós que decidirem fazer isso. Então, faz desse momento aí um momento para a gente aquecer pessoas que precisam, tá? Do jeitinho que você tem. Ai, pastora, mas eu acabei de me mudar aqui para onde eu estou morando, então vai para o teu armário, vê lá com as crianças a roupa que não está mais usando, mas faz alguma coisa. Dia 28 de junho, o último sábado desse mês, 17 horas, horário de Brasília, a gente vai estar aqui entregando algumas famílias. Então, faz aí também, para ficar um monte de região abençoando famílias e a gente podendo levantar um incenso suave a Deus. Amém? E aí a gente vai falar hoje de esperança e de calma. Ai, adoro. Esperança. Estou aqui na IA perguntando para a inteligência artificial o que é esperança. E olha a sua resposta. É a expectativa positiva de que algo bom vai acontecer, mesmo diante de dificuldades. É olhar para o futuro com confiança, acreditando que a situação pode melhorar. Isso é esperança, segundo a IA. E o que é calma? Calma é um estado de tranquilidade, serenidade, controle emocional, mesmo quando estamos em situação estressante ou de pressão. Hoje o convite, nessa terça-feira, é para a gente poder ter expectativa positiva e a gente ter tranquilidade e serenidade. O que você está passando hoje te ajuda ou é desafiante viver com esperança e com a calma? O que é o contrário de calma? Eu fui aqui procurar no meu dicionário Edson Lima Cordeiro, meu marido, que disse que calma, o contrário de calma é agitação. Como que está você hoje, bonita? Como você acordou hoje? Como é que você dormiu ontem à noite? Como está o seu coração? Está mais para esse lugar da agitação ou da calma? Hoje a gente vai se encontrar com esse convite da gente poder acessar no nosso coração a esperança e a calma. E aí, hoje é o bispo, né, que está falando. Quem está aqui pela primeira vez ou não conhece, ou está aí no YouTube visitando, nós estamos baseados, inspirados nesse livro do nosso bispo J.B. Carvalho, Virce Carvalho. Nós somos da Comunidade das Nações em Brasília, e aqui, nesse momento, enquanto essa gravação está acontecendo, tem mais de 90 mulheres, é porque para mim não aparece tudo. Escreve aí no chat, para mim, se você consegue ver a quantidade de mulheres. 105 mulheres reunidas aqui, numa manhã de terça-feira, 17 de junho, fria, tá, bonita? Se você está assistindo isso aí depois, talvez você esteja aí na praia e a gente está aqui. Ó. E deixa eu te contar, eu estou com cobertor nas pernas para poder aguentar o frio que está por aqui.
E a gente está aqui para poder ouvir o que Deus está nos falando, bem cedinho, 5h30 da manhã, para ouvir que hoje, nessa terça-feira, Deus está nos chamando a atenção para 2 palavras. Aliás, Eneida disse 3, né? A esperança, que é essa expectativa que a gente precisa ter para o futuro, a calma, que é esse lugar que é o contrário da agitação, e esse lugar que a gente tem que ter coragem e não medo, porque a gente tem um Deus que está com a gente. E aí eu quero te perguntar, vamos sondar o nosso coração hoje? Vamos respirar fundo aí? Sonda aí o seu espírito. Como que você está dentro de si? Dentro desse lugar onde você está vivendo essa circunstância desafiante, ou talvez você esteja até numa fase de boa, como que está o seu espírito? Você está vendo a esperança no que você está vivendo? Você está mais para a agitação ou para a calma? Você tem mais coragem do que medo? Quero te fazer essa pergunta para começar essa devocional, que também nos ensina que Deus se move e traz ordem e restauração em meio ao caos. Aí ontem eu e meu marido e minha filha ficamos procurando lugar de caos na nossa casa. Ô, gente, estou de parabéns. Minha família não viu nada de caos visível, físico. Só eu que sei que a minha gaveta de calcinha precisa ser organizada. Só eu, porque só eu que abro. Como que estão essas gavetas? Sabia que as gavetas refletem coisas internas? Isso é, talvez, você estabelecer a ordem e a organização no meio do caos. E eu quero que você pense aí, como que está a gaveta lá da tua cozinha? Aquela gaveta que só tu usa. Como é que estão os talheres da sua casa? Como que estão esses lugares em que você todos os dias manipula, mexe, e você precisa ter sempre a manutenção da ordem? Isso aí, gente, é reflexo do nosso coração. Todos os dias a gente precisa olhar para dentro das nossas gavetas e ver como que estão para a gente poder se ajustar. Porque se a visita chegar aqui em casa, vai achar que está tudo arrumado, mas dentro de mim eu sei que a minha gavetinha precisa de ordem. E hoje eu quero chamar essa atenção para as suas gavetinhas secretas, aquelas gavetinhas que talvez só você abra. É sobre elas, sobre essa gaveta, ou talvez você tenha mais de uma, é que a gente vai colocar a esperança, a calma e a coragem. Aí no segundo parágrafo fala assim, que a vitória já foi decretada. Então, por que é que a gente está com medo? Por que é, então, que a gente está nesse lugar agitado, esse lugar sem esperança? Se é ele quem está lá. E aí ele também fala sobre a doutrina dos últimos tempos, que Apocalipse traz, que é a escatologia da esperança, da gente olhar o futuro e saber que, mesmo que Israel, lá com o Irã, esteja em guerra, e a gente fica de olho, a gente fica orando, Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Mesmo que você tenha decidido conscientemente fazer um erro, cometer uma coisa errada que você sabe que era errada. Ele está lá. E ele nunca saiu do lugar. Ele nunca saiu do lugar quando você estava em situação de muito perigo. Ele continua no mesmo lugar de amor, de cuidado. E aí, no final desse segundo parágrafo, o bispo fala assim, as nações pertencem a Deus. E a nossa missão é discipular, levando o quê? Justiça, paz e alegria. Na oração que a Diane fez inicialmente, ela orou por quem precisa de algo na justiça, né? E eu quero me juntar a ela e declarar que se você está em expectativa, em esperança sobre algo para ser liberado na justiça, nessa manhã eu me uno a todas essas 105 mulheres e digo sim e amém para aquilo que Deus tem para você. Porque a justiça vem do alto. A justiça é uma linguagem celestial, não é da terra. A gente que aprende. A paz tem um príncipe. Hoje sempre me intriga isso. Por que a paz tem príncipe? Porque paz é um lugar e paz precisa de alguém para reinar. E se o lugar da paz é um lugar que tem um príncipe, vamos abraçar o príncipe, gente. Corre para esse lugar. Abraça ele, lindo, todo de branco. Você consegue imaginar um príncipe, gente? Eu sou pastora de criança, tenho licença poética para pintar e bordar com a minha imaginação bíblica.
Príncipe da paz. Pensa aí, dentro da sua imaginação, como é um príncipe que você almeja encontrar? Esse é o príncipe da paz. E o príncipe da paz está sempre presente, sabe onde? Onde tem guerra. Ou você acha que você está aí bem tranquila, de boa na lagoa, numa fase ótima, e ele vem com tudo. Não, ele vem com tudo para te abraçar, principalmente na hora do caos. E quando está tudo de boa na lagoa, ele habita em você. Olha que coisa mais especial. Ele mora com você. E a alegria, gente, justiça, paz e alegria. Se os filhos estiverem sorrindo, se o marido estiver sorrindo, o povo lá do seu trabalho vê o seu sorriso, ou você está ranzinza, ou você está tretenta, mimizenta. Ah, não. Sai desse devocional sorrindo, porque a Mariana treina a gente no sorriso. E hoje, a alegria, eu quero falar de dentro para fora. Aquilo que você está vivendo em Deus. Ô, gente, viver em Deus não significa que você vai viver um mar de rosas. Viver em Deus não significa que tudo vai dar certo sempre. E que você está sempre com um sorriso. Não, às vezes são lágrimas que regem e que regam o seu encontro. Às vezes é um momento de chateação. Você já ficou em alguma situação chateada com Deus? Pensando assim, poxa, fiz um monte de coisa, hein? Nem viu, hein? E aí você fica chateado. Daqui a pouco ele vai falar assim, não vi? Peraí, que eu vou te mostrar já que eu estou vendo. Aí ele te arrebata com a mão. Você já teve esse momento em que o seu coração estava assim, com um senso de injustiça pelo teu nome, aí Deus vem, você abre o coração para o seu pai, né? E diz para ele, pai, tá ruim, não era assim. Como é? O que o senhor quer me ensinar? E aí ele vem e arrebata o seu coração. Isso é relacionamento com Deus Pai, que o Deus que está aqui te dizendo, filha, tenha esperança, mantenha calma, para que se desesperar? Se aquieta. Aí no último parágrafo fala assim, quando enfrentamos situações de medo e incerteza, a gente deve lembrar quem Deus é. Como eu gosto desse exercício. De me lembrar, vez por outra, quem Deus é. Quais os atributos que ele tem na minha vida. O que faz sentido dos atributos que ele é para a minha estação do hoje, para o dia 17 de junho. O que Deus é para você hoje, bonita? Primeiro, a gente começa essa conversa de hoje perguntando como que você está se vendo por dentro? Como que está o seu nível de esperança, a sua manifestação da calma? E agora eu quero te perguntar, dentro desse autoexame, quem Deus é para você? No momento que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, quem ele é? Ele é um Deus distante? Ele é um Deus que não fala? Ele é um Deus que funciona para os outros e não para você? Então, deixa eu te dar uma notícia. Você que acordou mais cedo hoje para ouvir a ele, ele está te dizendo que ele está perto. Ele está te abraçando, ele está te dizendo que hoje é o dia de esperança e calma. Hoje é o dia de você relembrar quem ele é, quem Deus é para você, quem Deus é para mim. O que ele significa nesse momento que eu estou vivendo. Além de ser o meu príncipe da paz, ele é o Deus que me dá as direções. Quem ele é e quem eu digo que ele é para minha casa, para minha família, para as pessoas que estão perto de mim. E ele está conosco, nos cobrindo com a sombra da sua mão. Ô, gente, é só com a sombra. Nem precisa ele pegar com a mão de verdade. Só a sombra. Ó. Deixa eu tentar fazer uma sombrinha aqui para você poder ver. Não vou conseguir, que está contra a luz, mas você pode fazer uma sombra aí. A sombra do Senhor é o suficiente para te proteger. A sombra do Altíssimo te cobre. O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você vai fazer o quê? Descansar. Salmo 91 diz isso. É na sombra. Imagina, se na sombra você já pode ter descanso, imagina na palma da mão dele. E é isso que hoje a gente vai viver. Quem vive na palma da mão do nosso Deus, experimenta esperança e calma, porque não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque todas as coisas ele vai resolver para nós. E aí, no finalzinho, ele fala assim, o bispo fala assim nessa devocional, o nosso papel é profetizar sobre o caos e dar ordem à desordem. Como é difícil às vezes, né? Ô, gente, nós mulheres somos mimizentas demais, não somos? Somos.
Uma coisinha que sai do nosso script, que sai do nosso roteiro, a gente fica achando que o mundo vai acabar, né? Eu fiquei me lembrando ontem que a primeira discussão da minha vida em casamento, eu achava que, ai meu Deus, acabou meu casamento. Gente, vocês nem estavam na minha vida para me falar assim, pastora, se liga, vocês nem estavam aqui. E eu pensava assim, meu Deus, primeira discussão da nossa vida, como casal, socorro. Detalhe, essa discussão, primeiro, eu estava muito nervosa. Eu quebrei um prato, gente, foi a morte. Eu não dormi 3 dias, que eu quebrei o prato do meu conjunto novo do casamento. Para! E eu fiquei assim, meu Deus, eu quebrei um prato, onde que eu vou parar? Eu só acabei de casar, imagina, 20 anos de casado, eu vou quebrar o quê? A casa. Ô, gente, nada disso. Ali foi uma referência àquilo que eu vivi no meu passado. A modelagem familiar da minha casa era quebrando coisas. Meu pai era alcoolista. E ali, naquele dia, meu marido deu uma ordem para nós. Nós não iríamos mais discutir quebrando coisa com objetos. Nós iríamos sempre conversar. Eu tenho mais de 20 e poucos anos de casado, eu nunca sei quantos anos tem, que eu sempre pergunto para ele não está aqui. 20 e poucos anos de casado, e essa nunca foi a nossa linguagem para a vida. As nossas discussões não tinham essa linguagem. Então, se você está nervosinha, quebrando coisa, eu vou te falar, porque eu já estive nesse lugar, saia desse lugar. Porque Deus está em todos os lugares, no caos, e é você, bonita, quem tem que profetizar sobre a alegria e sobre o autocontrole. O fruto do Espírito diz que a gente tem que ter domínio próprio. E eu quero liberar sobre a sua vida o domínio próprio, sobre as circunstâncias que você vive. Pastora, porque você não conhece meu filho, ele é muito teimoso. Gente, e tu não é, não. Não deixa eles ouvirem isso, não, tá? Porque eu não quero dar ibope para eles, não. Mas, numa reunião de mães, eu quero te falar. E tu é como? Diante do teu pai, o teu Deus. Teimosa, rabugenta, reclamona. Não vamos falar isso para os nossos filhos, não, para eles não nos ouvirem. Mas a gente cobra, às vezes, dos nossos filhos o que a gente não tem de Deus. E eu quero te abençoar com habilitação. Um dia eu estava numa situação muito interessante na escola. Eu sempre dei aula para crianças de 3 anos. E aí, uma criança não me obedecia. Gente, eu usei todos os recursos possíveis e imagináveis. E aí eu falei assim, sentei, falei assim, cansei, deixa de bichinho brincar, fazerem bagunça, sentei, respirei fundo e fui observar a minha turma. Só um menino estava influenciando toda uma turma naquele movimento de agitação. E aí o Espírito Santo falou assim, ele não vai te obedecer. Você não me obedece. E você acha que ele vai te obedecer? Gente, eu chorei. Quando eu comecei a chorar quietinha aqui, uma menininha viu e ela veio e me abraçou. Aí, daqui a pouco, vocês sabem, né? Criança é essa coisa maravilhosa. Veio todo mundo num abraço coletivo, choramos todos nós. As crianças não sabiam porque estavam chorando. E eu chorando junto, assim, de amor por Deus. E eu confessei o meu pecado. Sentei as crianças numa rodinha e comecei, não conseguia parar de chorar. E eu falei assim, Deus falou no meu coração e o Espírito Santo disse que eu não vou nunca avançar, ir para frente, viver coisas se eu não estiver vivendo com ele. Então, todo mundo agora fica bem quietinho para a gente saber que ele está aqui. Pronto, gente, a paz reinou durante os 200 dias letivos daquela turma. Gente, e eu sou agitada, tá? Mas Deus não deixava a turma ir numa agitação sem controle. Sabia que quando você não ouve a voz do seu Deus, a sua agitação não tem controle? E Deus, naquele dia, naquela turminha de 3 anos de idade, de crianças e um menino muito agitado, me ensinou que eu precisava primeiro obedecer para depois ter a habilitação de pedir obediência. Então, mães que estão aqui, a gente zela e quer e clama pela obediência dos nossos filhos, né? Mas veja aí qual é o nível da obediência da sua relação com Deus. A sua relação tem esperança? Tem calma? Tem coragem? Ou você é aquela que só senta para pedir? Você não é essa. Se você está aqui nessa devocional com a gente, você aprendeu que o seu relacionamento com Deus não é só de pedinte, é de doação, é de você entregar o seu tempo, a sua vida e a sua expertise e tudo que você tem. Amém?
E eu queria te dar algumas sugestões do que você pode profetizar sobre o caos. Eu não sei vocês, mas eu tenho acompanhado a guerra de Israel. Israel é um país que eu sempre estou de olho, porque a Bíblia diz que a gente precisa estar de olho nesse povo. E eu tenho orado e profetizado a paz de Israel e profetizar no meio desse caos. A guerra de Israel é uma pauta para a minha oração e eu espero que seja a sua também. Eu também tenho outro lugar de profecia, que é no meio do caos, que é a saúde da minha irmã, saúde da minha cunhada, e a minha amizade e a minha comunicação com a minha irmã, que está muito difícil. Talvez você tenha outros tipos de caos para poder profetizar, e eu quero te pedir que você faça agora uma oração, e a gente vai fazer o inverso. A gente vai primeiro orar, e depois a gente vai ler a oração do nosso devocional. E eu quero te falar, onde é que você tem que colocar ordem? Onde é que fisicamente na sua casa você precisa trazer a ordem da calma e da esperança? Como que estão as gavetas da sua casa, que revelam muito sobre você? Como está a ordem da faxina da sua casa? Feche os seus olhos. Comece a dizer a Deus o comprometimento que você está tendo com o relacionamento que você precisa ter com Ele. E que a sua marca desse dia de hoje seja esperança e calma. Se aquieta, alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todo espírito que se levanta contra ideias, contra as convicções da tua fé, bate em retirada nessa hora. E você, nesse momento, experimenta a calma e a leveza do Espírito Santo que traz a sua presença, o abraço quente, o abraço confortante. Se você está aqui e está vivendo um processo de luto, de sair desse momento da dor, eu quero te dar essas ferramentas de hoje. A esperança e a calma da tua alma, das tuas emoções, das lembranças do que você vai fazer nesse dia. Senhor, junto com essas mulheres, eu quero te adorar nessa manhã, te agradecer, porque o Senhor de ti vem toda a fonte de esperança e também da calma e da coragem, de tudo mais que a gente precisa. Tem mulheres aqui precisando de fé, porque não acreditam mais. Acreditaram em homens, acreditaram em pessoas, em organizações, em instituições e foram frustradas, se decepcionaram. E por causa disso, Senhor, foram afetadas na sua fé. Nesse dia de esperança e calma, renova sobre cada uma dessas mulheres que perderam a identidade da fé, uma fé renovada. Assim como o Senhor renovou as suas misericórdias nessa manhã, e não importa se está frio ou calor, se está de dia ou se está de noite, o Senhor sempre está no mesmo lugar. Obrigada por isso. Toma o coração de cada mulher que nesse momento clama pelo teu nome em alguma situação que parece que não tem um escape. Que o Senhor traga, Deus, no meio do caos, a esperança de ver a luz que brilha no final do túnel. Aquelas que estão dentro de cavernas da depressão, da tristeza profunda. Queremos te pedir que o Senhor visite com aquele raio de sol para aquecer o coração e iluminar esse lugar. E traga para fora, Senhor, essas mulheres que estão envolvidas dentro dessas nuvens do engano da alma. Quero te pedir que o Senhor visite a casa de cada uma de nós. Que o Senhor, enquanto a gente está aqui sentada orando, e algumas se movimentando na cozinha para arrumar as coisas, algumas já a caminho do trabalho, Senhor, que o teu abraço nos dê a certeza que no meio do caos há uma esperança de podermos profetizar a tua promessa. Obrigado pelo teu cuidado. Dá a cada uma de nós a coragem. Dá a cada uma de nós, renovado, um lugar de visão específica e especial dessas circunstâncias que estamos vivendo. Obrigado pela certeza de que a gente não precisa ter medo. Como disse o texto que lemos hoje, o Senhor está em todo e em qualquer lugar. Para que precisamos temer aquilo que o homem faz? Reveste a gente, Senhor, cobre a gente com óleo fresco, com óleo novo. E nos marque nesse dia com a nossa esperança e a nossa calma. Aquieta a nossa alma, Senhor. Aquieta, Senhor, o nosso coração.
E que nesse dia a gente sinta a presença do Príncipe da Paz. Em nome de Jesus, amém. No texto daqui da oração diz assim: Senhor, ajuda-me a lembrar que posso manter a calma mesmo em meio às dificuldades. Reforce em mim a certeza de que o teu reino trará ordem e restauração. Que a minha boca seja um instrumento para profetizar a sua vitória sobre o caos. Usa a minha própria vida na família e naqueles que cruzam o meu caminho nesse dia. Amém? Amém, bonita? Bora que já são 6h05, as crianças estão em prova.